catatinia, que é quando o sentimento invade o pensamento. Invade e torna o pensamento complicado. Então, o radicalismo é quando o sentimento radical, invade o pensamento e a pessoa age, a ponto de pegar e ter esse problema que teve de um ministro ser hostilizado. Não digo se o ministro é certo ou errado, mas hostilizar as pessoas na rua por causa de radicalismo. Não, porque a gente viu várias imagens, eu me lembro... Ó, Jovem Pan, não é difícil fazer um programa sério. Parabéns. Tem que trabalhar assim, ó. Isso foi no... Sem ficar incentivando o ódio. Traz pessoas assim que sabem trabalhar, ó. Esse tiozinho aí, ó. Tá de parabéns. Que eram pessoas protestando contra o resultado da eleição. Tiveram alguns que tentaram se comunicar com OVNIs para pedir socorro extraterrestre. Isso aconteceu, a gente viu isso no Brasil. Olha, tiozinho inteligente. Traga pessoas assim pro programa. Pra Jovem Pan, um canal tão bom. 80 anos de história. Se sujar com Bolsonaro. Parabéns pelo... Estão mudando depois que deu errado, né? Mas tem que ser assim, ó. Vocês têm audiência, vocês têm público, vocês têm história. Sai dessa de Bolsonaro, por favor. Agora, o que acontece na mente dessas pessoas que agem, por exemplo, esse que bate reza por tanque de guerra, o outro que aquelas invasões no 8 de janeiro. Então, aqui é uma espécie de uma loucura coletiva, uma contaminação por ideias, essas ideias extremistas que foram implantadas. Mas isso é uma seita. Podemos falar de seita? Qual é a caracterização de uma seita? A caracterização desses casos de, entre aspas, de loucura coletiva, obrigatoriamente tem que ter um guru, igual em seita. Então o guru acha, por exemplo, que vão agora todos para o suicídio coletivo para ver Como aconteceu agora. Pois é. Então isso tem que ter um guru que é um mentor. Ele pode nem estar presente, mas ele é um mentor, ele é o líder, líder. Agora, o que acontece com esses que embarcam nessa, entre aspas, loucura coletiva? É um estreitamento de consciência, como se fosse um cabresto. Às vezes até pessoa inteligente, do bem, etc., mas quando ela entra nessa loucura coletiva, é como se fosse um cabresto que ela veste e só enxerga aquilo. Então é capaz de rezar para tanque, invadir patrimônio público, bater exatamente. Mas, doutor, você sabe que hoje, no começo do programa, eu acho que você não estava indo. Eu falei justamente sobre um pastor que tem um canal no YouTube, já com milhões de inscritos, e ele dissemina a história de que o Lula está morto e tem 4 clones do Lula. 4. Eu parei para assistir, para eu sentir a minha indignação, assim. Foi um misto de tudo, de vergonha alheia, de indignação, de falta de decoro, de absolutamente tudo. E tem gente que embarca nisso. Tem gente que vai e acredita nessas histórias. E eu volto a frisar bem, porque eu gosto de deixar as coisas muito bem explicadas. Eu tenho um viés um pouco mais para a direita, mas eu gostaria que fosse inteligente, sabe? Então, por que essas coisas acontecem? Felipe, a sua pergunta é ótima. Existe, então, um guru deformado, provavelmente doente mental. Esse não, enfim, ele está absolutamente longe da realidade, 4 clones, etc. Eu não vi, mas provavelmente é isso. É um doente mental. Parabéns, Jovem Pan. Faça isso sempre para ensinar esse povo maluco. Em público. É o mínimo. Né? Agora, o que acontece com as pessoas que embarcam? Os franceses, eles explicam bem e eles chamam de folie à deux. Folie à deux é loucura a 2, folie e loucura é 2.
É quando tem um contaminador, o verdadeiramente doente mental, e o outro é o contaminado. Então é contaminador, contaminado. Agora, para você ser contaminado, obrigatoriamente você tem que ter uma fraqueza mental. Senão você não embarca. Por exemplo, você viu e não embarcou. Agora, por que outras pessoas vêm e embarcam? Porque elas têm uma fraqueza mental. Então, todos esses que embarcam, que acham que é certo, esses seguidores, sem dúvida nenhuma, se você examinar, você vai ver que tem fraqueza mental. Porque se não tivesse fraqueza mental, não embarcava nessa folia D, que na verdade é uma loucura coletiva. Como esses outros também radicais, exatamente, Amanda. Doutor, o senhor tem uma longa experiência como perito forense. Num caso como esse que a gente está falando, onde as pessoas embarcam numa loucura coletiva, como que se separa o grau de responsabilidade de cada um dos envolvidos no ato, como, por exemplo, no 8 de janeiro? É uma excelente pergunta sua. Normalmente é assim. Quando você tem indutor e induzidos, ou indutor e induzido, o que você faz? O indutor é o louco verdadeiro, que não tem cura, não adianta. Ele nasce, se desenvolve e morre. Agora, os induzidos, quando eles são separados,